Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus esta noite? Dê um glória a Deus bem forte. Na terça-feira estará conosco o pastor Eugênio de Surce, lá do Haiti. Ele precisou vir ao Brasil para resolver um problema. O seu visto havia vencido para ele entrar nos Estados Unidos, onde ele vai buscar sempre recursos e ofertas para ajudar a sofrida igreja do Haiti. E por lá ele não consegue. Os Estados Unidos se fechou para o Haiti como as outras nações. O Brasil tem sido uma pátria hospedeira. E ele aqui na Embaixada Americana consegue renovar. Já renovou, mas antes de voltar ao Haiti ele vai estar conosco na terça-feira. Então convide alguém e faça o possível você também não faltar. Eugênio de Surce é um milagre vivo. No grande terremoto de 2010, a sua igreja, ele estava pregando, a igreja cheia, e o terremoto derrubou quase todas as construções no Haiti. Só uma igreja das Assembleias de Deus permaneceu em pé. Eu estive lá, preguei lá 3 vezes, no bairro chamado Petionville. Só caiu a torre principal, mas o templo foi preservado. Houveram igrejas e campos, como o do pastor Pierre, tinha 20 congregações, onde não ficaram, era a sede, uma escola para as crianças e 20 congregações. Todas foram postas por terra. Eu pude ser um canal de bênção. Quando eu fui ao Haiti, levei uma oferta, vi a alegria estampada no rosto daquele homem tão sofrido. E a alegria dele, não só pela oferta, mas porque estava sentado à mesa na casa do pastor Eugênio de Surce, onde nós fazíamos as refeições. Então, e o pastor Eugênio de Surce ficou soterrado 5 horas. Muitos não sabiam se ele estava vivo ainda, se já tinha morrido. Ele próprio não sabia se ia sobreviver, mas aí os irmãos e os sobreviventes, vizinhos, começaram a cavar com as mãos, tiraram o entulho. Depois de 5 horas, quando tiraram a última laje de cima dele, ele saiu pulando, falando língua estranha, porque estava vivo. Ele dá esse testemunho: eu estou vivo, balança a mão assim, eu estou vivo, estou vivo, estou vivo. Só isso já é uma grande bênção que Deus me deu. Tudo que vier agora é lucro. Então, tribulação não é derrota. Tribulação é prenúncio de vitória. Como é que você vai contar uma grande bênção se primeiro você não tiver uma grande luta? É isso que o texto de Isaías 38 nos ensina. A tribulação, a amargura, as lutas são prenúncio de grandes bênçãos. Ei, vem bênção de Deus aí na sua vida. Você pode glorificar? O rei Ezequias, um homem fiel, um rei exemplar, um homem que renovou, reavivou a fé do povo de Judá, destituiu a idolatria, restaurou o culto a Deus, mas, de repente, é assim na nossa vida. As lutas, os problemas chegam de repente. Chegou a notícia a ele. Antes dele ficar doente, eu até creio que a causa da sua enfermidade tenha sido esta. Chegou a notícia do cerco da Síria, que era governada pelo terrível Senaqueribe. A Síria foi um dos grandes impérios universais, né? Junto com o Egito, com a Babilônia, que se localizava no Iraque hoje, a Pérsia, onde hoje é o Irã, também a Síria. E a Síria foi um dos mais terríveis, pela crueldade com que invadia e executava e matava os dominados por ela. Já tinham destruído Israel ao norte,
porque a nação de Israel, depois da morte de Salomão, se dividiu em duas. Reoboão, filho de Salomão, por causa da sua insensatez e ganância financeira, ouviu o conselho dos mais velhos que dizia: vá devagar, o povo está cansado, sofrido, teu pai colocou muitas cargas econômicas sobre o povo, fez um grande reino, projetou a nação mundialmente, mas o povo está cansado. Ele ouviu os mais experientes, depois disse: eu vou ouvir os meus, da minha idade, da minha faixa etária, meus amigos. E esses disseram: rapaz, esse povo é rico, a Petro coloca mais encargos econômicos, aumenta os impostos. E aí Reoboão ouviu o conselho desses insensatos, e no seu primeiro discurso como rei, ele disse: olha, se meu pai vos chicoteava com chicote de couro, eu vou chicotear vocês com chicote como caudas de escorpião. E aonde a mão do meu pai não foi, a minha vai chegar. Jeroboão, um rebelde que só precisava de uma oportunidade, liderou a rebelião de 10 tribos, ou 10 estados que compunham a nação. As tribos eram tribos-estados. Então, ficou Reoboão só com Judá e Benjamim no sul, parte de Manassés, que foi acolhida por Judá. No capítulo 1 de Josué você vê essa história. E as 10 tribos constituíram uma nova capital, Samaria, para que eles não tivessem que descer a Jerusalém. Por isso a rivalidade de Samaria com Jerusalém, que Samaria nasceu para competir com Jerusalém, para que os israelitas não fossem a Jerusalém, né? Senaqueribe invade primeiro as 10 tribos do norte, e eles estavam pecando, prevaricando na idolatria, na feitiçaria, em tantas outras práticas pagãs, que Deus usou aquela invasão como punição e deixou Israel à mercê da Assíria. Senaqueribe dominou, levou todos os habitantes de Samaria para outras terras, e para complicar ainda mais, povoou Samaria com gente de todas as nações idólatras, de forma que Samaria tornou-se a maior cidade idólatra daquela região. Aí aumentou ainda mais a rivalidade com os judeus. E agora, 100 anos depois, de avisos dos profetas falando com Judá, para Judá se consertar, não deixar o foco da obediência a Deus, chegou a vez de Judá. Mas antes, nesses 100 anos, tinha um homem de Deus, de oração e de fé. Quando Senaqueribe acaba de conquistar Samaria, ele dá ordem ao seu comandante Rabsaquer: aproveitem que o povo todo daí está assustado e invadam o reino de Judá e conquistem todo o povo judeu, todo Israel. E conquistou as cidades fortes, que eram as cidades fora dos muros da capital, Jerusalém. E depois sitiou a cidade de Jerusalém com um exército composto por 185 mil soldados. Calcule o coração do rei Ezequias, um homem fiel, que não era idólatra, que era zeloso das coisas de Deus. De repente se vê tomado por esse cerco, e quando ele sabe que eles estão afrontando e dizendo: nós já conquistamos as 10 tribos do norte, você vai ser sopa, vocês já estão nas nossas mãos. E aí Ezequias faz o que todo crente fiel faz: vai para os pés do Senhor orar. E quando ele está no templo orando e chorando e clamando: Senhor, não tem a menor condição de resolver isso, não há em nós nenhuma capacidade bélica, organizacional, não há força humana para enfrentar esse desafio. Aí Deus, o Espírito de Deus fala com o profeta Isaías, filho de Amós: vai à minha casa agora. E quando Isaías entra e encontra o rei de joelhos orando, e diz: Isaías, essa peleja não é sua, Deus já tomou essa peleja para si. Aí ele diz:
Então Isaías fala ao povo, o povo está aflito, desesperado, consola o resto que ficou, que a fé, o ânimo da maioria já tinha acabado, estava desfalecido, mas ainda tinha um remanescente fiel, que estava orando junto com o rei Ezequias, gente que tem mente positiva, que tem fé em Deus, gente que não desanima, que dizia: rei, nós estamos juntos, rei, Deus vai dar vitória, rei, o nosso Deus é Deus do impossível, creia, nós estamos crendo na vitória. Quantos aí tem esta fé inabalável? Glorifique então o nome desse Deus do impossível. Aí Ezequias sai do templo e ainda tem que aguentar desaforo. Rabsaqué estava tão confiante na vitória que ele faz um discurso inflamado. Se você ler o capítulo 36 e 37, ele para na frente dos muros de Jerusalém e começa a gritar: avisa ao rei Ezequias. Ele é um homem respeitado, nós sabemos disso, mas não há quem possa livrá-lo das mãos de Senaqueribe e do exército de Rabsaqué. Vocês forem na onda dele, vão comer esterco e beber urina. Era um homem indecente, era um homem provocador, era um homem... É diferente hoje, quando a gente vê numa pista de carnaval alguém fantasiado de Jesus Cristo e outro de Satanás montado em cima e dizendo que vai vencer a Jesus. Eu tenho pena dessa gente. O nosso Jesus não é aquele. O nosso Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o príncipe de Israel, o leão da tribo de Judá, o que saiu para vencer e que vencerá, o que voltará para arrebatar a igreja, estabelecerá o milênio, governará a terra e haverá paz por 1000 anos. Ele é rei para sempre e por toda a eternidade. Mas os Rabsaqués estão aí. Chegou ao ponto dos mensageiros que o rei Ezequias havia tentado uma paz para evitar o confronto, dizer: Rabsaqué, fale conosco em siríaco, porque nós entendemos a língua da Síria. Mas para não amedrontar, não afligir ainda mais esse povo que está aí assustado e assentado nas muralhas. Eu imagino, conhecendo o local, a multidão que se ajuntou em cima daquela grande muralha e vendo aquele exército chegando perto, e Rabsaqué zombando, disse: olha, o Deus das outras nações, nenhum deles conseguiu deter o nosso exército. Vocês pensam que eles também não eram religiosos? O povo egito, o povo de Sarfate, o povo das outras nações, eles também clamaram ao Deus deles, não adiantou nada. Nós passamos igual um rolo compressor. E o Deus de Israel é o mesmo Deus de vocês. Também não livrou Israel da nossa mão. Nós vamos passar por cima de vocês como um rolo compressor. E eles diziam: não fale isso em judaico, fale em siríaco, nós vamos levar ao rei. Aí que ele provocou mais. Não, é para eles saberem que Jeová, o Deus de vocês, não vai poder livrar vocês das mãos do nosso exército. Aí, meu irmão, quando a batalha sai da esfera humana e entra na esfera espiritual, e alguém começa a provocar e a zombar de Deus e da palavra de Deus, descansa o seu coração, descansa no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, porque Ele vai dar livramento. Quando ele chegou à noite, a Bíblia diz, depois que Ezequias orou e que o profeta entregou a mensagem que Deus ia dar a vitória, e eu acho interessante, se você for em qualquer biblioteca pesquisar, essa batalha está registrada, o cerco da Síria a Jerusalém. Só que eles dizem que deu uma disenteria fatal, que matou 185.000 homens e o restante voltou corrido para a Síria, envergonhada. Mas a Bíblia diz que foi um anjo naquela noite
desceu um anjo do céu e feriu. Se feriu no intestino, no fígado, onde foi, eu não quero saber. Meu irmão, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Alguma coisa vai acontecer, mas o livramento, a bênção, a vitória vai chegar à tua mão e à tua casa. Agora o rei, por causa desse desgaste, ficou doente. Só quem lidera é que sabe o peso de uma liderança. Quando um sofre, a gente sofre com ele. O pastor Gesonias, com quem eu interajo mais, pastor Anildo, o próprio pastor Jacques, sabe como eu fico ligando, perguntando, como é que está irmão fulano, como é que está irmão Beltrano, aquele que foi para o hospital já conseguiu internar Beltrano, e isso é direto, é semana após semana, né? Quando um sofre, todos nós sofremos juntos. E com o pastor Cício e o recurso, e o material, e como é que estão. Quando eu chego, antes de subir, às vezes entro lá por baixo, subo a rampa e vejo as dificuldades. Está demorando, pastor, por causa disso. Isso eu sei que é muito recorte, muita coisa. E o recurso está apertado. Mas Deus está provendo, na hora chega. Quantas vezes eu estive, já teve dia de eles me darem a ajuda que me dão e eu devolver. Depois de pegar, eu perguntei, e os compromissos? Amanhã tem que pagar isso, aquilo, e recursos. Ainda não tem. Então deixa, depois Deus proverá. Aí o irmão Wilson às vezes liga para o pastor, isso aconteceu essa semana. Eu já tinha mandado levar de volta, o Wilson voltou e disse, pastor Cício falou para o senhor segurar, porque a bênção sai daí. Aí eu recebi no dia seguinte, a provisão de Deus chegou. Você crê nisso para a tua vida? Ezequias, de qualquer forma, como ser humano, frágil, abalado, a gente adoece. Tem gente que pensa que o pastor é super-homem. Esse negócio de Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Superman, essas coisas, só coisa de televisão. Pastor é um homem, um ser humano. Só Deus sabe como eu já adoeci várias vezes. E como pessoas ruins tiram proveito disso. Tem alguém que quando vê o líder fragilizado, aí ele quer crescer, quer fazer o que não deve, mas na nossa frente tem um anjo. Na frente de cada servo, não é privilégio só meu não, é privilégio de todos aqueles que entraram no esconderijo do Altíssimo. Quantos aqui escolheram entrar no esconderijo do Altíssimo? Só quem escolhe entrar no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ezequias está lá doente, Deus fala para Isaías, vai lá, diz a ele, para colocar o que ele tem de pendência, o que há de errado, o que precisa ser acertado na sua casa, que eu vou recolher ele. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, esse homem já sofreu tanto por causa da minha obra, que eu vou recolher ele para o meu descanso. Mas ninguém tem pressa. O próprio apóstolo Paulo diz, é melhor partir e estar com Cristo, mas por amor de vocês eu vou ficar aqui mais um tempo. Quem tem pressa de descer 7 pau? Está brincando? Ninguém é besta. Aí quando Isaías disse isso, na hora ele ficou quieto. Mas quando Isaías saiu, a Bíblia diz que ele virou o rosto para o canto da sua cama e chorou amargamente. E Ezequias chorou muitíssimo. Então veio a palavra, Deus se condói, Deus se sensibiliza quando vê um servo sofrendo, como lá em Filipe, Paulo e Silas acordaram machucados, sangrando, começaram a louvar a Deus, aquilo tocou o coração de Deus, e ele derramou um poder tão grande que o prédio todo, um terremoto abalou, aleluia, aquele lugar, e as prisões foram abertas, as cadeias caíram. Meu irmão, adore, adore. Quem aprende o segredo de adorar nunca mais fica refém do inimigo. Quando o inimigo vem, você adora. Quando ele ataca, você adora. Quando a doença chega, você adora. Quando está desempregado, você adora. E o inferno cai por terra e o nome de Jesus é glorificado.
milagres acontecem. Aí o profeta recebe a orientação e volta. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A morte está repreendida por mais 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei a cidade. Ei, tem muita gente preocupada esses dias, estavam falando essa briga, essa batalha politicamente correta. Pastor, o senhor faria aula de tiro? Quiseram me ofereceram isso. O senhor não quer fazer uma aula de tiro? Eu falei, não, muito obrigado. Eu aprendi desde cedo, quando aceitei Jesus, que crente não precisa de arma. O direito de defesa, de legítima defesa, é sagrado, é bíblico e é universal. Não estou dizendo que você tem uma arma, você fez, a igreja não entra nesse mérito. Mas eu aprendi que o poder do sangue é maior do que o poder do revólver. Eu já ouvi testemunhos de irmãos e irmãs que enfrentaram homens armados. Essa semana mesmo eu vi um irmão aqui, alguém com uma arma apontada para ele, mas o poder do sangue. A arma não dispara, a bala não sai, o revólver cai, o assaltante, o bandido cai e o nome do Senhor é glorificado. Eu dispenso. Melhor é confiar no Senhor. Porque também já vi muita gente armada que é morto com a própria arma que está. Não sabe usar. O outro vem, tira, pum, vai embora. Então eu não entro nessa discussão. Mas é melhor confiar. O Senhor te defenderá, defenderá a tua casa e todos os que estiverem nela. Aí o rei creu. Mas ele disse, eu queria tanto um sinal, porque ele estava com câncer. E o câncer dele era feio, porque era um tumor externo, e aquilo deveria ser pútrido, mal cheiroso. Disse, qual o sinal? Aí Isaías orou e disse, diz a ele que eu vou fazer o relógio de Acais recuar. O que era o relógio de Acais? Era um mastro no centro da cidade, construído pelo rei Acais, e à medida que o sol, ao nascer, projetava a sombra, à medida que andava no chão, o povo sabia que hora era. 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde e 6. Que das 6 até as 6 do outro dia era considerada noite. Primeira vigília da noite de 6 às 9, segunda de 9 à meia-noite, terceira de meia-noite até às 3 e a quarta terminava de 3 às 6 da manhã, não precisava de relógio. Aí o que ele pedia era humanamente impossível, mas o profeta disse, o relógio vai recuar 10 graus. Sabe o que aconteceu? A sombra voltou. Deus para planetas, Deus para sol, Deus move céus e terra quando um crente invoca o nome dele com fé. Josué orou e o sol... Tinha um LP do saudoso pastor Lavrense, em português é Lourenço, mas em americano, em inglês era Lourenço Osso. Foi pastor no Brasil, eu estive na casa dele, no estúdio que ele tinha na Tijuca, foi um dos pioneiros na rádio, evangelizando com o programa A Voz das Assembleias de Deus. E ele gravou um LP sobre um estudo que a NASA fez na década de 60, antes de começar a lançar espaçonaves com pilotos para o espaço, com os primeiros grandes computadores. Hoje com um chipzinho se faz muita coisa, mas no começo, quem conheceu os primeiros computadores, aqueles terminais de vídeo da Cobra, lembra daquilo? Tudo era gigantesco. Montaram um computador na NASA, só que era um computador avançado para a época, para fazer cálculos para frente, anos para trás, quantos anos-luz poderia demorar uma viagem da Terra para fora da galáxia, do sistema solar, e voltando no tempo atrás, os cientistas de repente acharam uma falha, o computador acusou uma falha.
Estava faltando um dia. Aí os cientistas começaram a ver, será que o computador está com defeito? Pesquisaram, chamaram o técnico, revisaram, refizeram os cálculos, falta um dia. Aí um dos funcionários era crente. Aí ele se lembrou, espera aí, esse dia que está faltando é o dia que Josué mandou o sol parar. Está na Bíblia. Os cientistas que estavam lá quiseram conferir, quando viram, aí um deles, mais cético, disse, espera aí, mas não tem 24 horas, nós estamos procurando 24 horas. E esse tempo aí, depois que ele falou, nós recalculamos, incluindo essa citação bíblica, ainda fica faltando 45 minutos. Aí foram novamente ao texto bíblico, e lá em Josué está escrito, e Josué, segundo a palavra do Senhor, mandou o sol parar, e o sol se deteve durante quase um dia, não diz um dia. Aí volta a calcular tudo de novo, e calcule, e computador, e técnico, e cientista. Depois de muito estudo, aquele crente se lembrou, peraí, mas a Bíblia fala também que o relógio de Acais recuou 10 graus. Aí foram calcular 10 graus, 45 minutos. Ei, pode passar o céu e a terra, mas esta palavra jamais falhou, e jamais falhará, e jamais passará. Ela é a boca do Deus vivo, falando com quem quer ouvir a sua voz. Como disse Martinho Lutero, a Bíblia é como uma bigorna que já consumiu muitos martelos. Quantos já tentaram se levantar? Se eles pudessem, esses incrédulos, ateus, marxistas, iluministas, humanistas, se eles pudessem achar uma falha que pudesse ser comprovada, se já não o teriam feito, mas eles buscam, revisam, estudam. Sabe o que acontece? Muitos deles aceitam a Jesus como seu Salvador, porque a palavra de Deus é perfeita para aqueles que confiam nele. O sol recuou 10 graus. E Ezequias então começa a oração de gratidão. Ele diz, ó Senhor, eu sei, eu tenho passado por muitas angústias, mas fica por meu fiador. Olha a intimidade aonde leva. Você quer ser íntimo de Deus? Levanta de madrugada, ora de madrugada, ora de manhã, fala com Deus durante o dia, leia a palavra de Deus, lembre, quando está dirigindo, pense nas coisas de Deus, glorifique a Deus, adore a Deus na igreja, entrou no templo, dobre o teu joelho, ei, respire Deus, e você terá intimidade a ponto de dizer, Senhor, fica por meu fiador. Você já pensou que é ter Deus fiador? E ele continua na sua oração, dizendo, eu já passei muitas coisas na vida, e agora o Senhor me curou e me fez viver. Eis que para mim a paz, olha o que eu falei, tribulação e amargura são prenúncios de bênção. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, não descia à sepultura, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Diabo significa acusador, e quem acusa está fazendo o trabalho junto com ele. Deixa quem quiser levantar e te acusar. Se Deus é contigo, você vencerá, derrubará muralhas, saltará muralhas, ninguém poderá te deter, porque Deus é o teu fiador e jogou os teus pecados para trás das suas costas, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de... É por isso que o diabo entra em desespero contra o crente que ama e adora a Deus, que ele não consegue, ele tenta, mas não consegue. Se Deus é por nós... E para terminar, nessa oração de adoração e gratidão, ele diz, os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço.
Eu, às vezes, passo os olhos na igreja, na congregação, desde que eu dirijo congregação há 48 anos atrás. Tem irmãos que, quando ele entra no templo, você já vê o brilho do Espírito Santo. O jeito dele dar a paz do Senhor já expressa que ele tem uma comunhão com Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Paz do Senhor. Uma vez eu estava fazendo compra no supermercado Disco, lá em Santa Cruz, encontrei o regente da banda dentro do mercado, nós só falamos isso. Ele, ô pastor, paz do Senhor. Eu olhei para ele, ô Sérgio, paz do Senhor. E continuamos pegando, vendo preço de uma coisa, vendo, ainda mais naquela época da hiperinflação, tinha que olhar, conferir bem antes de pegar. Daqui a pouco passamos num corredor, a pastora viu uma senhora morena, bem vestida, parada na prateleira assim, com a cabeça baixa e chorando. Ela falou, a senhora está passando mal? Ela disse, não, é que quando o seu esposo respondeu aquele outro rapaz, a paz do Senhor, eu ouvi um falando por outro, a paz do Senhor, eu me arrepiei, estou parado aqui sentindo uma coisa gostosa, uma coisa diferente, num mundo de violência, num mundo de guerra, num mundo de ódio, eu nunca ouvi esse tipo de cumprimento. A paz do Senhor, só quem tem na alma pode dar. Aquela mulher foi evangelizada, nunca mais eu a vi, espero vê-la lá na glória, lá no céu. Quando ele chega, dobra o seu joelho, se não pode mais joelhar por causa da idade ou por algum problema físico, mas você já vê o comportamento. A primeira coisa que ele faz é falar com o dono da casa. Senhor, aí baixa a sua cabecinha ou dobra o seu joelho, está falando com Jesus, eu te amo, eu te adoro. Eu te amo, te adoro. Nada poderá me separar de ti. Eu te amo, te adoro. Nada poderá me separar de ti. Meu irmão, minha irmã, como é que Jesus vai olhar para um crente desse que já chega adorando, dizendo que ama e que adora? Agora, tem uns irmãos que parece que jantaram jiló com jurubeba e suco de limão sem água e sem açúcar. Cara feio. Se alguém quer dar a paz do Senhor, fica até com medo. Epa! Aí vai, já chega. Aí começa o culto. Os irmãos tudo cantando e ele e ela continua. Sabe o que significa? Não tem vida. Precisa aceitar Jesus de novo. Para ter vida e vida em... Não foi o que um jovem novo convertido falou para um irmão já de mais de 40 anos na igreja? Rapaz aceitou Jesus, largou as drogas, largou a prostituição, largou o pecado, sentiu a alma mais leve. Foi batizado com o Espírito Santo. Ah, meu irmão, ele já entrava lá, Pai do Senhor, glória a Deus, graças a Deus, mais um culto, mais uma vez na igreja, aleluia, aleluia. E tinha um velhinho que já estava acostumado até a dar umas cochiladas assim na hora do culto. A casa dele tinha muita luta, Claudinho. Era gente brigando com... Onde tem um incrédulo, onde tem alguém que dá lugar ao diabo, ninguém tem paz. Um só tira a paz de todo mundo. Aí quando chegava na igreja, que tinha a paz do Senhor reinando, começavam os hinos, o velhinho ia ficando com sono. Agora, aquele rapaz sentava do lado dele, glória, o velhinho, puf. Aleluia, glória a Deus. Aí o pastor dizia, Jesus é bom. É mesmo, Jesus é bom mesmo. Vamos cantar o hino, abria a boca, cantava desafinado. Nós abrimos este culto.
tudo desafinado, mas com a boca aberta. O velho um dia se aborreceu. Eu vou ensinar esse jovem. Meu filho, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está muito novo na igreja, você não sabe como é que a igreja funciona. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha a tua idade. Eu era igualzinho você. O moço arregalou o olho. Eu também dava glória, dava aleluia, cantava desafinado até aprender o hino direito, mas queria cantar de qualquer jeito. Eu passava o tempo todo fazendo aquele barulhão, mas depois eu fui acostumando com a igreja, acostumando com o evangelho, e fui amadurecendo. E aí eu parei de fazer aquele barulhão, de dar glória a Deus toda hora, gritar aleluia, ficar falando língua estranha. Não precisa disso não, meu filho. Jesus não é surdo não. O moço está de olho arregalado, de boca aberta. Você entendeu o que eu falei? Eu acho que entendi. Então, meu filho, o que você vai fazer? Se eu ficar igual o senhor, eu vou aceitar Jesus de novo. Essa alegria que entrou na minha alma, no meu coração, eu não quero que saia nunca mais. A chama continuará acesa sobre o altar e não se... Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem gozo, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não vai entrar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Oh, aleluia.